Existe algo que, quando você finalmente entende, muda completamente a sua relação com o dinheiro. Não é um truque, não é um segredo místico, não é uma fórmula mágica que faz o dinheiro aparecer do nada na sua conta. É uma compreensão profunda sobre o que o dinheiro realmente é, de onde ele vem e como ele se comporta na vida de quem prospera. E quando essa compreensão se instala na sua mente, a sua forma de pensar, decidir e agir em relação ao dinheiro se transforma. E é essa transformação que abre o caminho para a prosperidade financeira genuína. A maioria das pessoas nunca para entender o dinheiro de verdade. Elas o desejam, correm atrás dele, se preocupam com ele, mas nunca compreendem os princípios reais que governam a sua chegada e a sua permanência na vida de alguém. E por não entenderem esses princípios, vivem numa relação difícil com o dinheiro. Ele chega e escapa, falta quando mais precisam, nunca parece suficiente. Napoleon Hill dedicou décadas a estudar a relação das pessoas prósperas com o dinheiro, e ele descobriu que elas entendiam certas coisas sobre ele que a maioria ignorava, e que era essa compreensão que fazia toda a diferença. Hoje você vai entender o que a maioria nunca entendeu sobre o dinheiro. Vai compreender por que o dinheiro vem e permanece na vida de quem entende esses princípios e escapa da vida de quem os ignora. Vai aprender a transformar a sua mentalidade, a sua relação, a sua administração e a sua diligência em relação ao dinheiro. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, tem tanto a ensinar sobre o dinheiro, sobre a diligência que enriquece, sobre a boa administração e sobre a relação correta com a riqueza. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu entendo os princípios reais do dinheiro e vou aplicá-los. Não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu finalmente compreender o dinheiro em vez de apenas correr atrás dele. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill, ao longo de décadas estudando pessoas prósperas, observou que elas tinham uma relação com o dinheiro completamente diferente da maioria. Não era que elas fossem gananciosas ou obcecadas por dinheiro. Muitas vezes, pelo contrário, eram bastante equilibradas em relação a ele. A diferença estava em que elas compreendiam o dinheiro, entendiam de onde ele vinha, como se comportava, o que era preciso para atraí-lo e mantê-lo. E essa compreensão fazia com que agissem de forma sábia em relação ao dinheiro, enquanto a maioria agia no escuro, sem entender. E ele descobriu algo fundamental. O dinheiro na vida das pessoas prósperas era quase sempre uma consequência, não um objetivo perseguido diretamente. Elas entendiam que o dinheiro vinha como resultado de criar valor, de servir bem, de administrar com sabedoria, de trabalhar com diligência. Não corriam atrás do dinheiro em si. Construíam as causas que produziam o dinheiro como efeito. E essa era uma das compreensões mais importantes que as separava da maioria, que corria atrás do dinheiro diretamente, sem construir as causas que o produzem. Provérbios capítulo 10, versículo 4, aponta para uma dessas causas fundamentais, ligando o dinheiro à diligência. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. A mão dos diligentes enriquece. Repare, a riqueza é ligada à diligência, ao trabalho feito com dedicação e cuidado, não à sorte nem à mágica. Essa sabedoria antiga já apontava para um princípio real, que o dinheiro se liga à diligência, ao esforço bem aplicado, e que a mão preguiçosa, remissa, empobrece. Entender isso é entender uma das causas reais da prosperidade financeira. Vamos entender agora, com profundidade real, o que a maioria nunca entendeu sobre o dinheiro e como transformar a sua relação com ele. Vamos examinar cada princípio, um a um. O primeiro princípio é entender que o dinheiro é consequência do valor que você cria. Napoleon Hill observou que essa era, talvez,
a compreensão mais fundamental de todas e a mais ignorada. O dinheiro, na sua essência, é uma troca por valor. As pessoas pagam por aquilo que tem valor para elas, que resolve os seus problemas, que atende às suas necessidades. Portanto, a forma mais sólida de atrair dinheiro é criar valor real, resolver problemas, servir necessidades, oferecer algo genuinamente útil. Quanto mais valor você cria, e para quanto mais pessoas, mais dinheiro tende a fluir para você como consequência. Isso muda completamente a pergunta que você faz. Em vez de perguntar como consigo mais dinheiro, a pergunta poderosa passa a ser como crio mais valor, como resolvo problemas maiores ou para mais pessoas, como sirvo melhor. Porque o dinheiro segue o valor. Quem se concentra apenas em obter dinheiro, sem criar valor, luta contra a corrente. Quem se concentra em criar valor genuíno, atrai o dinheiro como consequência natural. Napoleon Hill documentou que essa inversão, do foco em obter para o foco em criar valor, era uma das transformações mais poderosas na relação de uma pessoa com o dinheiro, porque a alinhava com a verdadeira fonte da prosperidade. Ele observava que essa compreensão explicava por que tantas pessoas, apesar de desejarem intensamente o dinheiro, não conseguiam atraí-lo. Elas focavam no dinheiro em si, no que queriam receber, sem se perguntar que valor estavam oferecendo em troca. E como o dinheiro é sempre uma troca por valor, quem não se concentra em criar valor não tem o que oferecer em troca, e por isso o dinheiro não vem. Era como querer colher sem plantar. O desejo da colheita, por mais intenso, não produz nada sem a semeadura do valor. E ele documentava que quando a pessoa entendia isso e redirecionava a sua energia para criar valor genuíno, algo mudava profundamente. Ela parava de ser alguém que apenas queria receber e passava a ser alguém que oferecia, que contribuía, que resolvia problemas. E ao se tornar valiosa dessa forma, ela naturalmente atraía o dinheiro que antes lhe fugia. O valor criado era como um ímã que atraía o dinheiro, enquanto o puro desejo de receber, sem valor oferecido, repelia-o. Napoleon Hill documentava que essa era uma das leis mais fundamentais e mais ignoradas sobre o dinheiro, que ele flui para quem cria valor na proporção do valor criado. Diga agora em voz alta: eu crio valor real e o dinheiro vem como consequência. Mais uma vez, eu me concentro em servir e resolver problemas. De novo, quanto mais valor eu crio, mais próspero. O segundo princípio é entender que a sua mentalidade molda a sua relação com o dinheiro. Napoleon Hill observou que as pessoas carregavam, muitas vezes sem perceber, crenças profundas sobre o dinheiro que moldavam toda a sua relação com ele. Algumas carregavam crenças de escassez, de que nunca haveria o suficiente, de que dinheiro era algo difícil, quase impossível de conseguir. Outras carregavam até crenças negativas sobre o dinheiro em si, como se ele fosse algo ruim ou sujo, o que sabotava inconscientemente a sua capacidade de prosperar. E essas crenças, operando no fundo da mente, moldavam as decisões e ações em relação ao dinheiro. Entender isso significa examinar as próprias crenças sobre o dinheiro e transformá-las quando necessário. Uma mentalidade de escassez, de medo ou de julgamento negativo do dinheiro sabota a prosperidade. Uma mentalidade equilibrada, que vê o dinheiro como uma ferramenta boa, fruto do valor criado, e que acredita na possibilidade de prosperar através do trabalho e da sabedoria, sustenta a prosperidade. Napoleon Hill documentou que transformar a mentalidade em relação ao dinheiro era essencial, porque de nada adiantava conhecer os princípios se, no fundo, crenças sabotadoras minassem a sua aplicação. Ele observava que muitas dessas crenças sabotadoras eram formadas na infância, através do que a pessoa ouvia e via sobre o dinheiro. Alguém que cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, que ricos são desonestos, que não se pode ter e ser bom ao mesmo tempo, carrega essas crenças para a vida adulta, muitas vezes sem perceber, e elas sabotam silenciosamente a sua relação com o dinheiro. Porque a mente não trabalha para conseguir aquilo que, no fundo, julga ruim ou impossível. Se uma parte de você acredita que dinheiro é sujo,
outra parte vai sabotar a sua obtenção para manter você longe daquilo que julga ruim. E ele documentava que, por isso, o trabalho de examinar e transformar essas crenças era tão importante. Não bastava desejar conscientemente a prosperidade se, inconscientemente, crenças profundas a sabotavam. Era preciso trazer essas crenças à luz, examiná-las e substituí-las por crenças mais verdadeiras e saudáveis, que o dinheiro é uma ferramenta neutra que pode ser usada para o bem, que é possível prosperar com integridade, que a prosperidade permite ajudar e contribuir mais. Napoleon Hill documentava que essa transformação das crenças profundas sobre o dinheiro era frequentemente o passo que destravava a prosperidade em pessoas que, apesar de todo o esforço consciente, permaneciam presas à escassez. O terceiro princípio é entender a importância da administração do dinheiro. Napoleon Hill observou algo que contrariava a intuição de muitos. Não era apenas quanto dinheiro entrava que determinava a prosperidade, mas principalmente como esse dinheiro era administrado. Ele conheceu pessoas que ganhavam muito e permaneciam pobres, porque gastavam tudo e mais um pouco, e pessoas que ganhavam moderadamente e prosperavam, porque administravam com sabedoria. A administração, ele documentou, era frequentemente mais decisiva do que a quantidade ganha, porque o dinheiro que não é bem administrado escapa, por mais que entre. É como água numa vasilha furada. Não importa quanta água você despeje, ela sempre escoa, e a vasilha nunca se enche. A boa administração é o que tapa os furos, o que faz com que o dinheiro que entra permaneça e se multiplique, em vez de escapar. Napoleon Hill documentou que aprender a administrar bem o dinheiro, gastando com sabedoria, evitando o desperdício, poupando e investindo com prudência, era um dos princípios mais decisivos da prosperidade duradoura. E que sem ele, nenhuma quantidade de entrada era suficiente. A Bíblia tem uma sabedoria riquíssima sobre essa administração. Provérbios capítulo 21, versículo 20, aponta para a sabedoria de guardar em vez de desperdiçar. Há tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. O sábio guarda, tem reservas, administra com prudência. O insensato devora tudo o que tem, sem guardar nada. Essa sabedoria antiga já reconhecia que a boa administração, a sabedoria de guardar e não desperdiçar, distinguia o sábio do insensato. E era uma das chaves da prosperidade que permanece. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo enquanto ouve isso, que talvez venha correndo atrás do dinheiro sem entender esses princípios, ou administrando mal o que ganha, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto princípio precisa ser dito com toda a clareza, porque é onde o entendimento sobre o dinheiro mais é distorcido. O dinheiro não vem magicamente, por desejo, visualização ou decreto, sem ação. Entender o dinheiro não é descobrir um feitiço que o faz aparecer. É compreender os princípios reais que, aplicados com ação e trabalho, produzem a prosperidade. Eu não vou te enganar dizendo que basta entender e o dinheiro cairá do céu. O entendimento é a base, mas é a ação alinhada com esse entendimento que constrói a prosperidade financeira. A distinção é fundamental. Entender que o dinheiro é consequência do valor não faz o dinheiro aparecer. É preciso efetivamente criar o valor com trabalho. Entender a importância da administração não organiza as suas finanças. É preciso efetivamente administrar com disciplina. Entender a diligência não realiza nada. É preciso efetivamente ser diligente, com esforço. O entendimento ilumina o caminho, mas é preciso caminhá-lo. Napoleon Hill era categórico. A compreensão dos princípios sem a ação para aplicá-los permanecia estéril. E era a união do entendimento com a ação diligente que produzia a prosperidade. O quinto princípio é entender a diligência como fonte da prosperidade. Napoleon Hill observou que a diligência, o trabalho feito com dedicação, cuidado e excelência, era uma das fontes mais consistentes da prosperidade financeira.
Não o trabalho desleixado feito de qualquer jeito, mas o trabalho diligente, caprichado, feito com atenção e comprometimento. Porque a diligência cria valor, gera confiança, abre oportunidades, constrói reputação, e tudo isso, ao longo do tempo, se traduz em prosperidade. A pessoa diligente se torna valiosa, e o valor atrai o dinheiro. Ele documentou que a diligência tinha um poder quase silencioso, mas profundo de construir prosperidade ao longo do tempo. O diligente faz bem o que precisa ser feito, entrega mais do que o mínimo, cuida dos detalhes, e essas qualidades repetidas dia após dia vão construindo algo sólido. Uma reputação de excelência, uma rede de pessoas que confiam nele, um conjunto de habilidades apuradas. E é sobre essa base construída pela diligência que a prosperidade financeira se ergue. Napoleon Hill documentou que raramente a prosperidade duradoura vinha sem a diligência, porque era ela que construía o valor real do qual o dinheiro é a consequência. Ele fazia questão de distinguir a diligência da mera ocupação. Muitas pessoas viviam ocupadas, correndo o dia inteiro, mas sem diligência real, porque a sua atividade era desleixada, superficial, feita de qualquer jeito. A diligência não era apenas fazer muito, mas fazer bem, com cuidado, com excelência, com atenção aos detalhes que fazem a diferença. E era essa qualidade, e não a mera quantidade de atividade, que construía o valor e atraía a prosperidade. O diligente podia até fazer menos que o agitado, mas fazia com uma qualidade que o agitado, na sua pressa desleixada, jamais alcançava. E ele observava que a diligência tinha um efeito composto ao longo do tempo. Cada trabalho bem feito construía um pouco mais de reputação, um pouco mais de confiança, um pouco mais de habilidade. E esses ganhos se acumulavam, de modo que o diligente se tornava, ano após ano, cada vez mais valioso e mais próspero. Enquanto o desleixado permanecia estagnado ou até regredia, porque a sua falta de cuidado ia corroendo a sua reputação e as suas oportunidades. Napoleon Hill documentava que, ao longo dos anos, o efeito composto da diligência produzia diferenças enormes de prosperidade entre pessoas que começaram em situações parecidas. A Bíblia reforça esse princípio em muitos lugares. Provérbios capítulo 22, versículo 29, liga a excelência no trabalho à ascensão. Viste a um homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não estará entre os de posição inferior. O diligente na sua obra, aquele que faz o seu trabalho com excelência, é elevado, colocado diante de reis, destacado. Essa sabedoria antiga já reconhecia que a diligência e a excelência no trabalho eram um caminho de ascensão e prosperidade, que elevavam aquele que as praticava. Entender e aplicar a diligência é aplicar um dos princípios mais reais da prosperidade. O sexto princípio é entender a relação entre generosidade e prosperidade. Napoleon Hill observou algo que contrariava a lógica do puro acúmulo. As pessoas verdadeiramente prósperas e realizadas frequentemente eram generosas, e essa generosidade, longe de empobrecê-las, parecia fazer parte do fluxo da sua prosperidade. Ele documentou que havia uma relação profunda entre dar e receber, entre a generosidade e a prosperidade, que as pessoas de mentalidade puramente acumuladora não compreendiam. A generosidade abria um fluxo, criava conexões, gerava retornos, muitas vezes de formas inesperadas. Isso não significa dar de forma imprudente ou irresponsável, mas cultivar uma relação generosa com o dinheiro, em vez de uma relação de aperto e medo. A pessoa generosa, que reparte, que ajuda, que contribui, entra num fluxo diferente daquela que aperta cada centavo com medo. E, paradoxalmente, esse fluxo generoso costuma trazer mais prosperidade do que o aperto medroso. Napoleon Hill documentou que a generosidade, quando genuína e sábia, fazia parte da relação próspera com o dinheiro, e que as pessoas mais prósperas raramente eram as mais avarentas, mas frequentemente as que sabiam repartir e contribuir. A Bíblia expressa esse princípio com clareza notável. Provérbios capítulo 11, versículo 24, descreve esse paradoxo da generosidade. Alguns há que espalham,
e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Espalhar e receber mais, reter demais e empobrecer. Essa sabedoria antiga já reconhecia o paradoxo profundo de que a generosidade sábia podia acrescentar, enquanto a retenção medrosa e avarenta podia levar à perda. Entender essa relação entre generosidade e prosperidade é entender um dos princípios mais profundos e menos compreendidos sobre o dinheiro. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra o poder de entender o dinheiro de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que vivia numa relação difícil e angustiada com o dinheiro. Ela trabalhava, ganhava, mas o dinheiro nunca parecia suficiente, sempre escapava, faltava nos momentos importantes. Ela corria atrás do dinheiro o tempo todo, mas ele parecia sempre fugir dela. E quanto mais ela se angustiava e corria, pior parecia ficar a sua relação com o dinheiro. Quando Napoleon Hill examinou a situação dela, percebeu que o problema não era falta de esforço, mas falta de compreensão dos princípios reais do dinheiro. Ela corria atrás do dinheiro diretamente, sem se concentrar em criar valor, que é a verdadeira fonte dele. Ela carregava crenças de escassez que a mantinham no aperto e no medo. Ela administrava mal o que ganhava, deixando o dinheiro escapar por furos que nem percebia. E ela vivia numa relação de aperto avarento com o dinheiro, sem entender o fluxo da generosidade. Em resumo, ela não entendia o dinheiro, e por isso, apesar de todo o esforço, vivia numa relação difícil com ele. O ponto de virada veio quando essa pessoa parou de apenas correr atrás do dinheiro e começou a entender os princípios. Ela passou a se concentrar em criar valor real, em vez de perseguir o dinheiro diretamente. Trabalhou as suas crenças de escassez, substituindo-as por uma mentalidade mais saudável e próspera. Aprendeu a administrar bem o que ganhava, tapando os furos por onde o dinheiro escapava. Passou a trabalhar com mais diligência e excelência, e cultivou uma relação mais generosa e menos apertada com o dinheiro. Ela parou de correr atrás do dinheiro e começou a entendê-lo e a aplicar os seus princípios. E a transformação, segundo Napoleon Hill, foi profunda, embora gradual. À medida que ela aplicava os princípios, a sua relação com o dinheiro foi mudando. O dinheiro deixou de ser algo que sempre fugia e passou a ser uma consequência natural do valor que ela criava e da forma sábia como o administrava. Não foi mágica, não foi instantâneo, mas foi real. Ao entender o dinheiro e aplicar os seus princípios com ação, ela transformou uma relação de angústia e escassez numa relação de prosperidade e paz. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu passei anos correndo atrás do dinheiro e ele sempre fugia de mim. Quando parei de correr atrás dele e comecei a entender os seus princípios, criando valor, administrando com sabedoria, trabalhando com diligência, o dinheiro deixou de fugir e passou a vir. Não porque eu o persegui mais, mas porque finalmente entendi como ele funciona." Napoleon Hill registrou uma reflexão adicional dessa pessoa que ele considerava especialmente reveladora. Ela contou que a mudança mais profunda não foi na quantidade de dinheiro que passou a ter, mas na sua relação com ele. Antes, mesmo nos raros momentos em que tinha algum dinheiro, ela vivia em ansiedade, com medo de perdê-lo, apertada, sem paz. Depois de entender os princípios, mesmo antes de a situação melhorar muito, ela já vivia com mais paz em relação ao dinheiro, porque entendia como ele funcionava e sabia que estava construindo as causas certas. Ela explicou que essa paz veio de parar de correr atrás do dinheiro como quem corre atrás do vento, numa perseguição angustiada e sem fim, e passar a construir com serenidade as causas que o produzem. Era como a diferença entre tentar desesperadamente agarrar a água com as mãos e simplesmente cavar um poço e deixar a água brotar. A perseguição angustiada a esgotava e nada produzia. A construção serena das causas certas trazia tanto o dinheiro quanto a paz. E ela dizia que essa paz já era em si uma forma de riqueza que ela não conhecia antes. Napoleon Hill considerava essa uma das lições mais importantes sobre o dinheiro, que entendê-lo trazia não apenas mais prosperidade,
mas uma relação mais serena e livre com ele. Porque a angústia financeira, ele observava, vinha em grande parte da incompreensão, do sentir-se à mercê de algo que não se entende. E o entendimento devolvia à pessoa uma sensação de comando e de paz, mesmo enquanto a prosperidade ainda estava sendo construída. Ele documentava que essa transformação da relação com o dinheiro, de angustiada para serena, era um dos frutos mais valiosos de entender os seus princípios. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é o foco em criar valor. Em vez de perguntar como consigo mais dinheiro, comece a perguntar como crio mais valor, como resolvo problemas maiores ou para mais pessoas, como sirvo melhor. Concentre a sua energia em criar valor genuíno, sabendo que o dinheiro segue o valor como consequência. Napoleon Hill documentou que essa mudança de foco era uma das transformações mais poderosas na relação com o dinheiro. A segunda prática é o exame e transformação das crenças sobre o dinheiro. Examine as crenças que você carrega sobre o dinheiro. Você o vê com escassez, com medo ou até com julgamento negativo? Trabalhe conscientemente para transformar as crenças que sabotam a sua prosperidade, cultivando uma mentalidade que veja o dinheiro como uma ferramenta boa, fruto do valor criado. Napoleon Hill documentou que transformar as crenças sabotadoras sobre o dinheiro era essencial para prosperar. A terceira prática é a boa administração do dinheiro. Aprenda a administrar bem o que você ganha. Gaste com sabedoria, evite o desperdício, poupe uma parte, invista com prudência. Lembre-se de que não é apenas quanto entra que determina a prosperidade, mas como você administra o que entra. Tape os furos por onde o dinheiro escapa. Napoleon Hill documentou que a boa administração era frequentemente mais decisiva para a prosperidade do que a quantidade ganha. A propósito, se você gosta de ouvir esse tipo de conteúdo, quero te contar que esse canal também está disponível no Spotify. Se você prefere ouvir enquanto dirige, caminha, treina ou simplesmente descansa de olhos fechados, pode acompanhar as mensagens por lá também. O link está na descrição deste vídeo, é só procurar. Assim você mantém essa programação mental positiva em qualquer lugar, a qualquer hora do seu dia. E agora, vamos continuar. A quarta prática é o cultivo da diligência. Comprometa-se a trabalhar com diligência, dedicação e excelência, fazendo bem o que precisa ser feito, cuidando dos detalhes, entregando mais do que o mínimo. Lembre-se de que a diligência cria valor e constrói a base sobre a qual a prosperidade se ergue. Napoleon Hill documentou que a diligência era uma das fontes mais consistentes da prosperidade financeira. Aqui quero pausar. Esse processo completo de entender os princípios do dinheiro e aplicá-los na sua mentalidade, administração, diligência e relação com a riqueza, com um método estruturado para cada elemento, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quinta prática é o cultivo de uma relação generosa com o dinheiro. Cultive uma relação generosa, em vez de apertada e medrosa, com o dinheiro. Reparta, ajude, contribua, dentro da prudência, entrando no fluxo da generosidade em vez do aperto avarento. Lembre-se do paradoxo de que a generosidade sábia frequentemente acrescenta, enquanto a retenção medrosa pode empobrecer. Napoleon Hill documentou que a generosidade fazia parte da relação próspera com o dinheiro. A sexta prática é a aplicação de tudo com ação diligente. Lembre-se de que entender os princípios não basta, é preciso aplicá-los com ação. Cada princípio que você entendeu precisa se traduzir em ação concreta. Criar valor de verdade, administrar de verdade, trabalhar com diligência de verdade. O entendimento ilumina, mas é a ação que constrói. Napoleon Hill documentou que era a união do entendimento com a ação diligente que efetivamente produzia a prosperidade financeira. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo o que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que entender o dinheiro de verdade
Libertava a pessoa de uma relação angustiada e escravizada com ele. Porque quem não entende o dinheiro vive numa relação de medo e perseguição, sempre correndo atrás, sempre com medo de faltar, escravizado pela ansiedade financeira. Já quem entende os princípios do dinheiro se relaciona com ele de forma mais serena e livre, sabendo que, ao criar valor, administrar bem e trabalhar com diligência, a prosperidade vem como consequência. O entendimento, portanto, não trazia apenas mais dinheiro, mas uma relação mais livre e serena com ele. E ele percebeu uma verdade profunda sobre o lugar do dinheiro na vida. O dinheiro é uma ferramenta boa e importante, mas é um meio, não um fim. Quem faz do dinheiro o objetivo último da vida, perseguindo-o como se ele fosse a fonte da felicidade, acaba escravizado e vazio, mesmo quando o obtém. Quem entende que o dinheiro é uma ferramenta a serviço de uma vida boa, de propósitos maiores, de contribuição e cuidado, se relaciona com ele de forma equilibrada, e essa relação equilibrada é ela mesma parte da prosperidade verdadeira. Napoleon Hill documentava que a relação mais próspera com o dinheiro era aquela que o valorizava sem idolatrá-lo, que o buscava sem se escravizar a ele. A Bíblia expressa essa sabedoria sobre o lugar do dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, faz um alerta profundo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Repare bem, não é o dinheiro que é a raiz dos males, mas o amor ao dinheiro, a cobiça que o transforma num ídolo. Essa sabedoria antiga faz uma distinção fundamental. O dinheiro em si é uma ferramenta neutra e útil, mas o amor desordenado a ele, a cobiça, é que traz males. Entender isso é manter o dinheiro no seu devido lugar, uma ferramenta boa a serviço da vida, não um ídolo que escraviza. Existe ainda uma última observação que quero deixar com você. Quando você entende o dinheiro de verdade, você para de persegui-lo desesperadamente e passa a construir com serenidade as causas reais que o produzem. E há uma profunda paz nisso, a paz de quem não corre mais atrás do vento, mas planta as sementes certas e confia na colheita, a paz de quem trabalha com diligência a sua parte e confia o resultado a algo maior. Essa paz, essa relação serena e sábia com o dinheiro, é em si uma forma de riqueza, talvez a mais importante de todas, porque liberta você da escravidão da ansiedade financeira que aprisiona tantas pessoas. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que entender o dinheiro, os princípios reais que governam a sua chegada e permanência, era uma das compreensões mais transformadoras que uma pessoa podia ter, porque mudava toda a sua relação com ele. E que qualquer pessoa podia começar hoje a entender e aplicar esses princípios, criar valor, transformar a mentalidade, administrar bem, trabalhar com diligência, cultivar a generosidade e manter o dinheiro no seu devido lugar. A sabedoria antiga da mão diligente que enriquece e do sábio que guarda em vez de devorar e a pesquisa de Napoleon Hill se encontram exatamente aqui. Na verdade de que o dinheiro vem e permanece na vida de quem entende e aplica os seus princípios reais, com ação. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu entendo que o dinheiro é consequência do valor que eu crio. Repita, eu crio valor e o dinheiro vem. Eu cultivo uma mentalidade próspera e saudável em relação ao dinheiro. Repita, a minha mente sobre o dinheiro é próspera. Eu administro com sabedoria tudo o que recebo. Repita, eu administro bem o meu dinheiro. Eu trabalho com diligência e a diligência constrói a minha prosperidade. Repita, eu sou diligente e próspero. Eu me relaciono com o dinheiro com generosidade e serenidade, não com aperto e medo. Repita, eu tenho paz com o dinheiro. Eu começo meu dia vencendo porque entendo os princípios reais do dinheiro e os aplico com ação. Repita com tudo, eu começo meu dia vencendo porque entendo o dinheiro e o dinheiro vem. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada, com profundidade real,
no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que a relação difícil de tantas pessoas com o dinheiro raramente vinha de falta de esforço e, frequentemente, vinha de falta de compreensão dos princípios reais que o governam. E que quando a pessoa parava de apenas correr atrás do dinheiro e passava a entendê-lo e a aplicar os seus princípios com ação, a sua relação com ele se transformava de uma perseguição angustiada para uma prosperidade serena. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários: eu entendo os princípios reais do dinheiro e vou aplicá-los. Curta esse vídeo se você entendeu, enquanto ouvia, que o dinheiro vem para quem entende os seus princípios e os aplica com ação. Compartilhe com alguém que precisa parar de correr atrás do dinheiro e começar a entendê-lo. E se inscreva no canal porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã começada a partir do entendimento real sobre o dinheiro, com mais um dia em que você constrói as causas da prosperidade em vez de correr atrás dela. O entendimento sobre o dinheiro sempre esteve disponível para quem se dispusesse a buscá-lo, além das ilusões mágicas e da perseguição angustiada. A diferença, a partir de hoje, é que você decidiu entender o dinheiro de verdade e aplicar os seus princípios com diligência, mentalidade, administração e generosidade. Vá entendendo e aplicando e comece seu dia vencendo.